Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem e seguros. Hoje, o nosso podcast tratará de um tema muito relevante para a sociedade atualmente. Porém, não é um assunto recente. Desde os primórdios, é uma discussão em vigor no Brasil. Isso mesmo, falaremos hoje sobre agricultura e alimentação, nomes de mulher. O termo agricultura quer dizer arte de cultivar. É um conjunto de técnicas concebidas para cultivar a terra a fim de obter produtos. Os produtos da agricultura são primordialmente os alimentos. Contudo, com o avanço das técnicas e da tecnologia, a agricultura vem servindo cada vez mais ao fortalecimento de gêneros para a produção de fibras, energia, matéria-prima, para roupas, combustíveis, construções e inúmeras outras finalidades. E o nosso podcast de hoje discutirá um pouco sobre a inserção das mulheres na agricultura familiar. Procuraremos explicar a seletividade de gêneros no processo migratório, mas não apenas um lado da história. Traremos hoje argumentos que declaram a importância dos dois gêneros, tanto o sexo masculino quanto o feminino, frente ao tema. Tenho certeza que teremos um debate muito proveitoso e enriquecedor. Fique com a gente até o fim. Bom, pessoal, é notório a invisibilidade da mulher frente à sociedade e ao meio agrícola. O patriarcado fala sempre mais alto. A agricultura e a alimentação são áreas onde as mulheres tradicionalmente desempenham um papel fundamental. Elas são as principais fornecedoras de comida, encarregadas de trabalhar na terra, guardar as sementes, processar os alimentos, coletar os frutos, obter água, cuidar dos rebanhos e vender no mercado. Mas apesar desse papel crucial na agricultura e na alimentação, as mulheres são invisíveis nesse modelo agrícola e são as mais afetadas pela fome. Especificamente, estima-se que 60% da fome crônica no mundo afeta as mulheres, segundo a ONU de 2011. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque, em muitos casos, elas não têm acesso à terra, máquinas, crédito agrícola, formação e tomada de decisão. Isso não acontece apenas por uma lógica do sistema capitalista, mas por um sistema patriarcal que invisibiliza, desvaloriza e subordina o trabalho das mulheres. Os atos das mulheres são sempre colocados em xeque, apenas pelo simples fato de serem do sexo feminino. Sem direitos e sem acesso à terra, os seus nomes estão cada vez mais desaparecendo desse campo, tamanho a seletividade da área. Durante toda a extensão de vários países do Sul, as mulheres são proibidas por lei a ter titularidade de terras. As tradições e práticas as impedem. As mulheres também enfrentam mais dificuldades na obtenção de crédito, serviços e insumos. Além disso, elas são mais propensas a gastar os seus rendimentos em comidas e necessidade das crianças, colocando acima de tudo sempre o bem-estar de sua família, ao contrário de seus companheiros, que não têm gastos para colocar comida na mesa e nem dar de vestir e educação aos seus filhos. Essa divisão de papéis atribui às mulheres o cuidado da casa, da saúde, da educação e da alimentação de suas famílias e, de certa forma, deixa o homem isento dessas obrigações, deixando para eles a gestão da terra e da maquinaria, ou seja, da parte técnica, e mantém intacto os papéis definidos como masculinos e femininos, que, por muitos anos e ainda hoje, persistem em nossa sociedade, mostrando que ainda vivemos em um patriarcado e que cada dia lutamos mais para modificar essa realidade. As mulheres têm piores condições de trabalho do que os seus pares masculinos e recebem remuneração inferior para executar as mesmas tarefas, tendo que trabalhar mais para ganhar o mesmo rendimento. As mulheres viviam uma luta constante para serem vistas. A reivindicação de direitos sociais às mulheres trabalhadoras rurais parecia ser tão legítima que era apoiada por diferentes agentes externos. Na década de 80, era possível perceber a atuação de alguns grupos diferenciados com o intuito de dar voz a esse público,
como, por exemplo, o movimento das Margaridas, que defendia a integração das lutas das trabalhadoras rurais em conjunto com as trabalhadoras urbanas. Possuía também o projeto Mulheres da Roça, que defendia a participação efetiva e não apenas simbólica das trabalhadoras rurais nos movimentos de massa. Essas mobilizações para as conquistas de seus direitos foram lentas e gradativas, mas foram imensamente significativas. Nesse sentido, as mulheres sempre tiveram que lutar pelos seus direitos e por um lugar no mundo, o que é injusto e contraditório em uma sociedade democrática. Afinal, a democracia é vigente apenas para o que convém? Bom, pessoal, me chamo Larissa e eu vou dar continuidade ao nosso podcast com um assunto que ele é bastante importante, que é agricultura e alimentação, nomes de mulheres. Esse é um ponto bastante importante, onde ele deve sim ser levado em consideração. Por quê? Porque, infelizmente, o acesso à terra ele não é um direito garantido para muitas mulheres. Em vários países, ela é proibida por lei de ter titularidade de terras, e em outros, onde elas têm essa legalidade, esse direito assegurado, às vezes as tradições e as práticas as impedem. Além disso, como afirma a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, as mulheres elas não só têm menos acesso a terras quando são comparadas com os homens, como muitas vezes elas detêm direitos secundários a propriedades. O que isso quer dizer? Quer dizer que são titulares de tais direitos através dos homens de sua família, mostrando assim, mais uma vez, a dependência feminina sobre os homens. E, no entanto, além delas terem a posse de terras com o nome no documento e tudo mais, é preciso também que essas terras elas possibilitem a produção de alimentos. E um ponto bastante importante que eu acredito que não seja uma surpresa para ninguém é que as mulheres elas enfrentam a maior dificuldade na obtenção de créditos, serviços e insumos. Globalmente, de acordo com várias fontes, estima-se que as mulheres elas só conseguem apenas de 1% a 10% do total de empréstimos agrícolas. E outra questão também que deve ser abordada é que quando essas mulheres conseguem algum empréstimo agrícola, não é nenhuma certeza que elas que vão comandar esse financiamento, porque na maioria das vezes ou é o seu companheiro ou é algum familiar. Olá, pessoas! Eu sou a Edjane e vou dar seguimento ao nosso podcast. Aqui já foi falado sobre a invisibilidade da mulher na produção agrícola e sobre o acesso à terra. Mas o que poderia ser feito e o que está sendo feito para que essas mulheres tenham mais acesso a meios que possibilitem a produção aqui onde moramos e quais os direitos que já foram conquistados por elas? Aqui, além da garantia da terra, é necessário que tenha acesso constante à água para que a produção de alimentos não fique apenas dependente das chuvas. De forma geral, existem algumas iniciativas que visam diminuir o impacto das secas, como o programa 1 milhão de cisternas, onde são construídas as chamadas cisternas de placas nas propriedades. Cada uma dessas cisternas tem a capacidade de armazenar 16 mil litros de água. Existe também o programa Uma Terra, Duas Águas, que é bem parecido com 1 milhão de cisternas, só que nesse vai ser construídas 2 cisternas nessa propriedade, onde vai ser construída uma cisterna de placas e uma cisterna calçadão, que tem capacidade para armazenar 52 mil litros de água para a produção de alimentos. Porém, isso ainda se mostra insuficiente. Já sobre o acesso aos empréstimos agrícolas, existe o Pronaf Mulher, com empréstimos individuais que variam de até R$ 5.000 ou até R$ 165.000, dependendo do grupo escolhido de acordo com a DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf. Existem também alguns outros direitos conquistados, como a aposentadoria rural e o salário maternidade rural. É muito importante a presença de mulheres nos sindicatos de trabalhadores rurais, tanto como afiliadas como na chefia, pois é importante estar em evidência, servir de espelho, estar presente. Além de essa ser, normalmente, uma importante porta de acesso a diversos programas e serviços voltados para os agricultores e agricultoras.
Além dos outros pontos que já falei, é importante ressaltar a necessidade de existir uma rede de apoio, pois, como já foi falado, as mulheres estão desde o plantio até a colheita. Porém, também estão no preparo, no cuidado da casa, dos filhos e de si mesma, ocupando assim outras funções, o que pode gerar sobrecarga. E para evitar que isso ocorra, é importante que haja a divisão de tarefas com seus parceiros, além de haver o reconhecimento da importância que a realização dessas funções menos valorizadas tem, não somente por elas. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenhamos contribuído para uma compreensão básica sobre a importância da mulher na agricultura. Esse tema é tão importante e rico. Espero que estejam bem e seguros. Se cuidem e cuidem daqueles que vocês amam. Até a próxima. Tchau!